Quer ganhar um trator novinho para acelerar sua produção no campo? O Bradesco tem uma ótima notícia para você. A promoção Força no Campo Bradesco voltou e serão mais 3 tratores 0 km. É muito fácil participar. A cada R$10.000 em crédito rural, financiamento de maquinário ou de infraestrutura, você recebe um número da sorte para concorrer. Acesse banco.bradesco/promoção agro e saiba mais. Bradesco, o agro do futuro é agora. Olá para você, produtor rural que está conectado ao podcast Agrotalk, o podcast agro da Climatempo. Eu sou Ângela Ruiz, podcaster e produtora de conteúdo agro. A pauta de hoje é como as queimadas e as mudanças do clima afetam os contratos dos produtores rurais. O inverno seco favorece o aumento de incêndios florestais todos os anos no Brasil Central, principalmente entre junho e setembro. O ar seco associado a várias horas de sol forte, baixa umidade, ausência de vento e chuva são fatores que contribuem para deixar a vegetação mais seca e mais propícia à ocorrência deste desastre natural. Temos uma urgência climática. Incêndios é uma ameaça à biodiversidade, à saúde e à economia. Quem não se recorda das queimadas no Pantanal em 2020 e seus efeitos sobre a flora e a fauna da região que chocaram o mundo? Para comentar o impacto das queimadas nos contratos dos produtores rurais e as consequências do ponto de vista jurídico, nosso convidado de hoje é o Dr. Georges Luiz Raj Humbert, advogado, consultor, mentor e professor, e pós-doutor em Direito pela Universidade de Coimbra, doutor e mestre em Direito pela PUC São Paulo, presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, o IBRADES, foi membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, superintendente de políticas ambientais do Estado de Goiás, gerente do Ministério do Meio Ambiente, assessor especial da Secretaria-Geral da Presidência da República, é autor de 22 livros nas temáticas de direito público. Bem, Georges, é um prazer receber você aqui no podcast Agrotalk. Seja muito bem-vindo. Olá a todos, a audiência, muito obrigado pelo convite e o prazer é todo meu. Eu que sou, além de advogado, professor, palestrante, descendente de produtores rurais e tenho o agro no meu coração, essa atividade tão importante para o Brasil e para o mundo. Georges, vamos direto ao ponto, começando aqui falando um pouco sobre essas ocorrências de incêndios florestais que são noticiadas todos os dias na televisão, neste período que a gente se encontra agora, que é um período propício para as queimadas. Quais são as consequências jurídicas para o produtor rural hoje? Veja bem, um primeiro ponto importantíssimo é esclarecer que, para efeitos jurídicos e técnicos também, é preciso fazer uma distinção entre incêndio e queimada. Pelas normas vigentes, sejam as normas jurídicas ou técnicas da própria ABNT, o incêndio ele se configura por um processo descontrolado que pode ser provocado pelo homem ou por questão natural. Já a queimada, ela é sempre provocada pelo homem e ela obedece critérios e técnicas de uso controlado e pode se converter em um incêndio caso não seja levado a efeito do modo adequado ou seja produzida sem autorização e sem anuência do poder público competente. E aí, nesse contexto, na ocorrência de incêndios florestais, e aí nós estamos falando, portanto, da forma descontrolada, a primeira medida a ser adotada pelo produtor rural, que tiver ciência, ou qualquer cidadão que tiver ciência, é seguir as instruções da Defesa Civil, entrando em contato com a própria Defesa Civil, municipal e estadual, com o Corpo de Bombeiros e, se possível, fazer fotos e vídeos do incêndio, também porque isso pode ser útil posteriormente, porque há uma segunda questão muito relevante, que é se saber se houve dolo, o incêndio foi provocado por um ato intencional de alguém, ou se houve
é culpa, isso é, omissão, imprudência e imperícia. E já de logo alerto que verificar um incêndio e não entrar em contato com as autoridades competentes pode configurar uma omissão e, portanto, uma responsabilidade do produtor. Então, para que ele exclua a possibilidade de ser responsabilizado na esfera civil, tendo que reparar os danos à biota, à fauna, à flora, na esfera administrativa, tendo sua atividade suspensa, embargada, ou mesmo tendo que pagar uma multa, e até mesmo criminal, é preciso que ele, portanto, adote essas providências cautelares, entrar em contato com as autoridades competentes, filmar, tirar fotos, trazer testemunhas que possam narrar que aquele incêndio decorreu de um fenômeno natural e não por intenção ou omissão, negligência ou qualquer outra atividade do produtor rural. Nesse contexto também, se a propriedade rural estiver próxima do entorno de unidades de conservação, é importante informar ao gestor da unidade de conservação e quando se trata de unidade de conservações federais, ao ICMBio. Bem, pelo que eu entendi sobre as consequências jurídicas do autor do incêndio, o produtor ele pode ser responsabilizado nas esferas administrativa, penal e civil. É isso mesmo. Como que a gente pode orientar, então, esse produtor rural? Exatamente. O artigo 225 da Constituição, ele trouxe um regime jurídico que nós chamamos de ultraprotetivo à tutela do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, ele prevê uma sistemática de que um mesmo ato, por exemplo, um incêndio florestal ou uma queimada, ele pode levar a pessoa envolvida a ser responsabilizada nessas três esferas cumulativamente. Pode responder a um processo criminal, pode responder a uma ação civil pública com dever de indenizar materialmente, ou seja, reparar os danos causados com a reposição florestal, por exemplo, e até mesmo coletivamente pagar por danos morais e, finalmente, pode ter a responsabilidade administrativa, que no Brasil, geralmente, ela é, no âmbito federal, levada a efeito pelo IBAMA e pelo ICMBio, e no âmbito estadual e municipal por órgãos ambientais. E aí são várias as penalidades possíveis no âmbito administrativo, que são que vão de advertência, embargo e suspensão da atividade, perda de bens, até multas que podem chegar de 5 mil a 50 milhões de reais pelos limites legais. Então, podem ter consequências, portanto, da perda ou afetação, restrição à liberdade, né, que é a esfera criminal, a questão financeira, que é civil, e mesmo a questões administrativas, de obtenção de licença, continuidade da atividade e pagamento de multas que são fiscais, né, porque a multa ela tem uma natureza, depois de homologada e de exercido o direito de defesa, ela tem uma natureza fiscal, então sua execução é muito mais célere, não há um processo judicial para aferir se houve ou não aquela responsabilidade, porque ela já é aferida administrativamente e é lavrada uma certidão de dívida que é, de logo, objeto de uma execução fiscal, como se fosse um tributo. Então, o produtor rural ele tem que ficar muito atento e adotar, primeiro, preliminarmente, nas suas atividades, verificar se ele está regular para exercer a atividade, se ele precisa de licença, se a atividade dele está dispensada, e se ele for levar a efeito, por exemplo, a técnica de queima controlada, consultar todos os órgãos que fazem essa gestão. O órgão ambiental, o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, e obter as autorizações pertinentes. Com essas precauções, ele diminui muito a possibilidade de ser responsabilizado. Porém, além disso, como a responsabilidade civil é considerada objetiva no âmbito ambiental, isso é uma exceção à regra da responsabilidade civil, a responsabilidade civil, em regra, ela é subjetiva, e o que quer isso dizer? Na matéria ambiental, não precisa se verificar se o sujeito ele teve a intenção ou não de causar aquele dano ao meio ambiente. Uhum. Então, ele atrai para ele um ônus de provar que não foi culpa dele. Por isso, aquela primeira recomendação de filmar, de juntar testemunhas e de sair informando a todas as autoridades assim que houver um incêndio florestal natural na sua propriedade ou mesmo que uma queima controlada se converta em um incêndio
e passe a ser algo descontrolado, para que possa demonstrar que aquele produtor estava de boa fé e fez de tudo para não ocorrer danos ao meio ambiente. Isso vai ser importante para excluir a responsabilidade penal e administrativa, porque essas são subjetivas, e pelo menos minimizar a responsabilidade civil. Sim. Isso daí está dentro daquele decreto número 2661/1998, que é o uso do fogo quando ele é admitido por vezes nessa modalidade de queimada controlada. Também, né? Nós temos uma série de normativas que partem desde a Constituição, leis federais, como o Código Florestal, que é essencial, tem um artigo 38 que trata da possibilidade de queimada controlada, e tem decretos federais e, inclusive, estaduais. Cada estado tem uma normativa. Por quê? Porque, pelo artigo 38 do Código Florestal, as queimadas sob forma controlada, elas são um meio eficaz de atender diversas finalidades, como limpar terrenos, eliminar restos de vegetais, favorecer a própria disponibilidade de nutrientes do solo, aumentar a capacidade produtiva, reduzir a própria incidência de incêndios descontrolados. Enfim, ela tem uma tipificação que permite ser adotada, é uma técnica. Mas o próprio Código Florestal alerta que em locais ou regiões que tenham peculiaridades que justificam o emprego ou não do fogo em práticas agropastoris, silviculturais, a silvicultura ou florestais, os órgãos estaduais e municipais podem adotar normas específicas disciplinando essa matéria. Em unidade de conservação, por sua vez, o gestor da unidade de conservação pode também trazer, junto com o ICMBio, normas específicas. Sim. E para questões científicas, muitas vezes a própria Embrapa dá uma assessoria ou tem normativas e técnicas, a ABNT também, e vários órgãos podem estar envolvidos. Então, além desse decreto citado, muito bem citado, que traz os padrões gerais e o artigo 38 do Código Florestal, o produtor rural deve se atentar também às normas estaduais e municipais em matéria de queimadas. Sim, porque existem, então, é claro, estas exceções, mas o produtor rural precisa estar atento a quais ele se enquadra, não é isso? Não só a quais ele se enquadra, como as técnicas que diversos decretos e portarias vão exigir e formas de estudos a serem apresentados sobre a viabilidade do emprego do fogo naquela região e naquele local, inclusive em determinados períodos do ano, porque muitas vezes há normas federais que impedem o emprego do fogo, ainda que nas hipóteses excepcionais autorizadas por lei, mas suspendem a eficácia dessa autorização, desse emprego de fogo, e há normas estaduais e municipais também, porque, como o próprio Código Florestal diz, há determinadas peculiaridades locais. Então, é muito importante, mesmo que nas hipóteses em que o emprego do fogo é autorizado por lei, por decreto, consultar se não há uma norma de suspensão dessa técnica e também apresentar sempre um plano de controle, ter um plano de controle do fogo e apresentá-lo à autoridade ambiental municipal, estadual ou federal, a depender da competência que vai incidir naquela propriedade. Na Amazônia Legal, por exemplo, é sempre recomendável buscar o apoio do ICMBio e do IBAMA e do órgão estadual. Sim. Doutor Georges, esses decretos, essas leis, a gente sabe que podem ser atualizadas, podem mudar. E assim, se a gente for pensar num sistema agropecuário de 30, 40 anos atrás, muitas coisas mudaram de lá para cá, certo? Do ponto de vista jurídico. Então, é necessário que esse produtor rural, ele procure, né, órgãos específicos, jurídicos, as suas cooperativas das suas cidades, para ser cada vez mais instruído com relação a esses impactos das leis, com relação aos contratos e às queimadas. Exatamente. Infelizmente, o sistema jurídico brasileiro, o resto do mundo também tem essa característica. Mas, em matéria ambiental, há uma potencialização da chamada insegurança jurídica, porque as questões ambientais elas sofrem uma mutação muito grande por questões técnicas, por normas internacionais, inclusive, e por questões até estratégicas.
socioeconômicas, influências do clima. Do clima, de mudanças abruptas, né, em diversas circunstâncias, e mesmo de inovação tecnológica. Então, por tudo isso, e por hoje o olhar mundial está muito centrado na questão ambiental, é sempre de rigor agora o produtor rural, e lembrando que o agro brasileiro é um agro caracterizado pela sustentabilidade, até porque o Brasil tem muitas normas limitadoras da atividade no aspecto ambiental e que permitem dizer que nós temos um agro sustentável, mas é muito importante que o produtor rural esteja sempre atento a essas atualizações e até mesmo aos precedentes do Poder Judiciário, porque o próprio Poder Judiciário muitas vezes declara nulo ou estende o efeito de algumas dessas normativas. Então, é recomendável ter sempre uma assessoria jurídica e técnica, seja diretamente através daquele profissional de sua confiança, ou mesmo através das cooperativas, das associações e do próprio poder público, né? É possível consultar a legislação municipal, estadual e federal e solicitar esclarecimentos usando mesmo as normas da lei da transparência, que impõe que o poder público informe ao particular, seja pessoa física ou jurídica, a existência de normas aplicáveis à situação concreta dele. No estado do Tocantins, a preservação do meio ambiente e a adoção de medidas que possibilitem o manejo florestal estão regulamentadas pela política ambiental do estado, que é a Lei nº 261, de 20 de fevereiro de 1991. Para o produtor rural que está localizado no Tocantins, a questão do impacto destes contratos com relação às queimadas difere de outros estados? Sim, como a gente tinha já mencionado no decorrer da entrevista, a questão do controle do fogo, pela própria Lei Geral Federal, o Código Florestal, artigo 38, ela tem que respeitar também as peculiaridades locais. E o estado do Tocantins, por estar em área sensível, Amazônia Legal, por questões culturais também e do tipo de atividades que são aí desenvolvidas, ele tem condições especiais que são exigidas pelo Estado a partir dessa norma que foi citada, da Política Estadual do Meio Ambiente. E um ponto central dela é que ela remete, em matéria de prevenção e controle do uso do fogo no estado do Tocantins, ela remete a essa competência ao Naturantins, e que, por sua vez, elabora diversas normativas com relação ao uso do fogo. Também é importante mencionar que o Tocantins costuma utilizar, em períodos específicos, a proibição do uso do fogo, seja, muitas vezes, até por norma federal, seja por norma estadual e municipal. Tendo essas duas premissas, é recomendável ao produtor rural do Tocantins que, ao firmar seus contratos, faça uso sempre da leitura da Instrução Normativa Naturantins número 5 de 2019, que dispõe sobre o Protocolo Municipal de Prevenção, Municipal Estadual, de Prevenção de Controle do Uso do Fogo no estado do Tocantins, e também das deliberações do Comitê do Fogo, que foi instituído pelo Decreto 645 de 1998. E aí ele traz várias ações de preparação, controle e prevenção, bem como de fiscalização das queimadas no estado do Tocantins, inclusive adotando estratégias que são delimitadas pelo Programa de Prevenção e Controle de Queimadas e Incêndios Florestais na Amazônia Legal, criadas, por sua vez, pelo Decreto 2662, de 8 de julho de 1998. Então, tudo isso, todo esse arcabouço normativo específico para o Tocantins merece ser analisado, interpretado e condicionado nos contratos para efeito de não fazer com que uma das partes fique desequilibrada, o produtor e aquele que é o destinatário da produção. Sim. Doutor Georges, os drones hoje, eles são ferramentas de apoio para os bombeiros, para a equipe, né, que trabalha no combate às queimadas.
os bombeiros, com a ajuda dos drones, eles conseguem oferecer até uma rápida, né? Uma rápida tomada de decisão, eles têm uma visão panorâmica do terreno muito melhor para combater esse foco de incêndio. O projeto de lei para regularizar esses drones como forma de combate a incêndios florestais pode contribuir para diminuir esses impasses jurídicos à vista do produtor rural? Com certeza. Eu sou um defensor da liberdade econômica. Participei até no governo federal da elaboração do projeto de lei sobre a liberdade econômica e depois, diante dessa participação, com o prefácio e apresentação do Paulo Webel, que foi secretário nacional de modernização do Estado brasileiro no âmbito do Ministério da Economia, elaborei uma obra coletiva, Impactos do direito da liberdade econômica no direito administrativo, que envolve também a questão ambiental, publicado pela editora Fórum. E, para mim, essa atividade, salvo as normativas do Código de Aviação e dos órgãos de controle da aviação, para mim, pressuponho que é uma atividade livre e que já pode ser exercida. Claro que um projeto de lei que venha disciplinar e conferir maior segurança jurídica também é bem-vindo, mas, ao meu ver, essa atividade já é lícita porque não tem vedação, salvo o cumprimento das normas técnicas dessas autoridades de aviação, né? De aviação civil. Passando esse pressuposto, com certeza o uso de drone é muito importante e traz resultados positivos em várias vertentes. Hoje já se usa muito, por exemplo, principalmente para punir, infelizmente, o Google, né? Com aquelas imagens, o Google Earth, com aquelas imagens que podem ser acompanhadas. Só que aquelas imagens não traz com a precisão, com a velocidade e com a correção necessária o que efetivamente está acontecendo na propriedade. Eu tive um caso, por exemplo, de uma defesa ambiental, em que o meu cliente mudou a plantação de feijão para milho e, no Google Earth, o verde mudou o verde para o marrom em razão da mudança da atividade e do tipo de produção, e ele entendeu que se retirou vegetação e colocou produção, e aí sem autorização, e aí aplicou, o órgão ambiental aplicou uma multa estrondosa, e nosso cliente tinha drones e tinha fotografias e, por nossa assessoria, toda um manancial de informações arquivadas, e na defesa nós demonstramos que o que houve não foi aquilo que o Google indicava como uma supressão de vegetação, mas sim uma mudança de atividade que já estava autorizada, inclusive, pela sazonalidade da produção naquele território. Então, o drone pode ser um auxiliar nesse sentido, de fazer e produzir imagem antes, durante e depois das atividades, inclusive quando da ocorrência de queimadas controladas e incêndio florestal, permitindo, portanto, que a atividade do produtor rural esteja mais protegida e também a efetividade das medidas da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e das brigadas de incêndio. Então, isso é muito bem-vindo e torço para que esse projeto de lei se transforme logo em lei, mas sem deixar de registrar que, na minha opinião, já é uma atividade lícita. Sim. Você sabe, doutor Jorge, eu vou te contar uma coisa interessante que talvez, eu não sei se o senhor conheça ou saiba, aqui na Climatempo nós temos um laboratório de pesquisa, né, de P&D, e a gente tem uma equipe que trabalha diariamente com relação a esse problema das queimadas. Então, durante esse período agora de queimadas, que é uma preocupação no país inteiro, também é uma preocupação para nós na questão do monitoramento, porque, veja bem, o senhor falou dos produtores rurais, né, que fazem essa troca, às vezes até de cultura, mas esse problema da queimada também atinge as empresas de transmissão e distribuição de energia, que você vê aquelas torres enormes, até, em alguns casos, dentro de propriedades rurais, né? E aí a gente faz parte
desse ecossistema, né, natural que pertence a esses estados afetados pelas queimadas. Então, o que o nosso laboratório fez? Olha só que interessante, a gente desenvolveu um sistema, que é um sistema de monitoramento e alerta de queimada, que é em tempo real, né, para que quem contrata esse sistema, ele possa ter ali um monitoramento da sua área, e ele possa tomar a decisão imediata. Então, assim, o que ele faz, esse monitoramento? Né? É um software, e aí, tomando como exemplo aí, vai o Tocantins e o Piauí, ele olha para aquele ponto de queimada através de Latilon, e aí ele monitora o deslocamento da pluma da queimada. Aí, para onde a pluma da queimada está indo? Em que direção ela está indo? Se ela está indo também para as linhas de transmissão de energia. Então, veja bem, são tecnologias hoje que estão, né, a serviço não só do produtor rural, mas também de todo um setor, né? Então, é legal a gente compartilhar isso. Não sei se o senhor já conhecia ou já tinha ouvido falar. Perfeito. Eu já tinha ouvido falar dessas tecnologias e eu estou certo que a inovação tecnológica, e o Brasil é de excelência nisso quando se fala em matéria ambiental e do agronegócio, é importantíssimo para melhorar a gestão ambiental. E a gestão ambiental tem consequências em todas as atividades humanas, Sim. Inclusive na minha como advogado e professor, na do Climatempo como uma atividade de controle e monitoramento das questões climáticas, enfim. Então, qualquer tipo de tecnologia que permita, como essa que você acaba de anunciar, medidas de prevenção, controle e mais, de precisão no ato de controlar e debelar esses incêndios e queimadas, vai trazer melhorias para as condições, inclusive traz inclusive impactos positivos do ponto de vista econômico e social, né? Porque faz com que esses incêndios sejam resolvidos no menor espaço de tempo possível, Sim. Bem como com menor custo social e financeiro econômico, né? Sim. E de outro lado, é preciso ter em mente que a questão dos incêndios, volto a dizer, o incêndio pelas nossas leis é marcado pelo descontrole e as queimadas não, pelo controle, e ela pode virar um incêndio. Mas, enfim, seja incêndio ou queimada, são fenômenos que são inerentes à vida humana, secularmente falando. Muito antes das concentrações demográficas e das grandes produções que nós temos hoje, dessa vida em sociedade superpopulacional, inclusive, já existia queimadas e incêndio. E ela existe no mundo como um todo. Sim. Não só no Brasil, a gente está assistindo agora a Califórnia, a Europa, a Grécia, a Austrália há pouco tempo atrás, enfim, ela acaba fazendo parte desse ciclo do ecossistema terrestre. Então, não há que se demonizar, mas sim estudar, manter critérios técnicos e metodológicos e tomar as ações necessárias. Por isso, a tecnologia tem que andar de mãos dadas aí nessa matéria. E, claro, a gente também tem que combater aqueles atos que são criminosos fora da lei, porque esses, sim, não merecem guarida e tem que ter a repreensão do Estado e das autoridades. Bem, a gente está chegando aqui ao final do podcast, mas, assim, eu queria te perguntar outra coisa, fugindo um pouquinho aqui do nosso tema, mas eu sei que você tem uma característica muito bacana, que é escrever. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente agora alguns destaques do seu mais recente livro, doutor, que é o papel do agronegócio brasileiro nas novas relações econômicas mundiais. O que esse livro revela? Muito obrigado pela pergunta. Realmente, eu estou indo para o meu 22º livro, desde sempre, desde a faculdade, quando eu escrevi minha primeira monografia, ainda estudante. Eu gosto muito da pesquisa e da escrita, sou articulista de alguns jornais, enfim. É uma atividade que, além de acadêmica e profissional, é também um hobby para mim. E esse novo livro é um livro organizado por 2 colegas que tem vários autores do Brasil como um todo, e inclusive autores internacionais, para tratar justamente dessa questão, como está se posicionando o agronegócio brasileiro
nessas relações econômicas mundiais cada vez mais entrelaçadas, né? E hoje o Brasil se apresentando como um player fundamental na segurança alimentar. Então, o livro traz esse contexto e vai ser lançado, eu convido a todos, na Expo Inter, essa grande festa do agronegócio brasileiro, realizada anualmente no mês de setembro, no Rio Grande do Sul. Então, eu convido a todos para que participem. Em breve eu passo para vocês aí do Climatempo o nosso convite oficial e espero que seja mais um livro que traga aí contribuição para a sustentabilidade da atividade sustentável brasileira, que merece todo o aplauso e destaque, sendo certo que estamos aí num momento em que cada vez mais a questão de meio ambiente, questões sociais e de governança se aplicam, são exigidas pelos consumidores, e esse livro tenta, nesse contexto, auxiliar o nosso agronegócio a se manter e potencializar essa sua característica da sustentabilidade. Bem, doutor Georges, olha, eu gostaria de agradecer o seu tempo aqui ao podcast Agrotalk, foi um prazer receber você aqui, aprender um pouco com você a respeito desses impactos, desses contratos. Eu acho que os nossos produtores rurais ficaram bem satisfeitos aí com relação às informações que chegam até ele desse ponto de vista jurídico. Eu espero contar com você aqui sempre conosco, aqui trazendo outras informações. Eu fico muito feliz e honrado pelo convite. Como eu disse, além de professor, advogado, autor de obras e pesquisador da área, eu sou descendente do agronegócio, né? Meu avô, meus tios, minha mãe chegou a ser produtora também, mas depois veio para a cidade e não mais produziu diretamente. Mas, enfim, eu tenho muitas afinidades e orgulho de ser parte do agronegócio, como advogado, como professor e pesquisador, mas também como de família produtora, e para mim trazer informações, trazer até mesmo sugestões e propostas, ou interpretar para o Climatempo dos ouvintes e leitores, eu sou um deles, as novidades em matéria legal e infralegal, ambiental, agrária, para mim é sempre um prazer. Então eu fico à disposição, e é uma felicidade caminhar ao lado de um projeto como esse do Climatempo, um projeto sério, um projeto relevante e que presta relevantes serviços a toda a sociedade. Muito obrigada. Eu falo que assim, todo mundo que ainda não trabalhou no agro, mas na hora que entra para trabalhar no agro, de uma forma ou de outra, dentro ou fora da porteira, é picado pelo bichinho do agro e gosta muito desse mercado. E eu vi que você, como eu, também, assim, a gente quer o sucesso do agronegócio brasileiro e, é claro, de forma sustentável. Muito obrigada, doutor Georges. É verdade. E eu costumo falar, né, para encerrar, que se eu fosse resumir numa frase o que o agro representa a vida digna e sustentável. Sem o agro, não há que se falar em dignidade da pessoa humana, que é um preceito fundamental da Declaração dos Direitos do Homem da ONU, e não há que se falar em meio ambiente equilibrado, porque o agro é ponto central para promover desenvolvimento, vida saudável e preservação ambiental. Viva o agro! Muito obrigada e até a próxima! Até mais! Quer ganhar um trator novinho para acelerar sua produção no campo? O Bradesco tem uma ótima notícia para você. A promoção Força no Campo Bradesco voltou e serão mais 3 tratores 0 km. É muito fácil participar. A cada R$10 mil em crédito rural, financiamento de maquinário ou de infraestrutura, você recebe um número da sorte para concorrer. Acesse banco.bradesco/promoção agro e saiba mais. Bradesco, o agro do futuro é agora.